Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje o tema: Deus é a nossa segurança e paz. Salmos 46. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Estes salmos que é um salmos dos filhos de Corá. Esses salmos que nos incentiva a esperar e confiar em Deus, no seu poder, na sua providência. Esses salmos que nos revela a presença de Deus junto a nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele nos direciona e Ele tem um coração benigno, bondoso, para poder socorrer aos seus filhos. Esses salmos que provavelmente foi escrito na ocasião das vitórias de Davi sobre nações vizinhas e sobre o restante dos seus inimigos que o próprio Deus entregou nas mãos do rei. Aprendemos aqui algumas lições a consolarmos-nos no nosso Deus quando as coisas são difíceis, obscuras, ameaçadoras. Aprendemos aqui a mencionar o louvor a Deus pelos seus grandes feitos, não só porque abate os nossos inimigos, mas também nos assegura que sairemos a salvos de cada batalha que nós enfrentamos. Aprendemos aqui a tornar filhos e também servos humildes e excelentes adoradores, a glorificar a Deus que faz com que eu e você aprenda nas horas da adversidade extrair a mais linda canção de amor a Deus. Aprendemos aqui o quanto Deus deseja nos tornar vencedores por meio do Jesus, o nosso Senhor e Cristo e Rei. Como Deus, Ele quer manter a sua igreja santa, lavada, remida no seu sangue. E como Deus deseja nos levar a salvos para o reino dos céus.
Aprendemos aqui tantas coisas. E o próprio tema já diz, a epígrafe já diz, né? Deus é a nossa segurança e paz. Em tempos que muitas pessoas têm desfrutado de climas de segurança, nós temos confiado que a vantagem para o cristão não é dessa vida, mas na que está reservada do outro lado. Sabemos que isso não faz, estes salmos não faz de forma nenhuma um poder, aspas, e você vai entender o que eu estou dizendo, como um amuleto para que nada nesta terra aflinja ao coração de um filho de Deus. Não é isso. Sabemos que esses salmos revelam sim a confiança de que Deus refugia a alma do crente, de que Deus renova a força do crente, de que ainda que um crente, um cristão, possa passar por diversas situações, em Cristo nós vamos encontrar sempre um refúgio, sempre um lugar seguro, sempre a força de Deus para vencermos as adversidades. E Deus de fato é refúgio. Deus de fato, na hora do dia mau, é a única forma de nos acalmarmos é falando com Ele, porque Ele é estável e muitas vezes nós diante do dia mau não somos estáveis. Quando o povo de Deus estava precisando fugir das garras do seu inimigo, eles tinham a presença de Deus. Lá no Êxodo, eles tinham a presença de Deus com eles o tempo todo, de manhã e de noite. Nos momentos de crise e de calamidade que assolam muitas vezes a nossa alma, essa adversidade que muitas vezes, essa crise que muitas vezes nem está externa, mas está interna, lembre-se, Deus é o teu amparo. Deus é a fortaleza, o auxílio, o refúgio e também a fonte de esperança e de segurança. Por que não dizer assim? Ele nos livra sim, Ele nos livra do dia mau e Ele nos livra ainda enfrentando este dia mau. Um socorro que não falha. Quantas vezes você precisou de socorros de pessoas e quantas vezes essas pessoas infelizmente não puderam te socorrer? Quantas pessoas ao longo das Sagradas Escrituras necessitaram de socorros divinos e Deus veio socorrer? Todas elas. Todas elas expressavam a confiança em Deus. Ninguém vai até a presença do Senhor sem a devida resposta. Deus nos livra sim, nos livra da tribulação e também nos livra da aflição. Mentiras que dizem que Deus não nos livra. Sim, Deus nos livra. E Ele nos livra simplesmente porque Ele tem um propósito grandioso para a sua igreja na terra. Deus, Ele é o socorro que não falta. Existem tantas pessoas experimentando a solidão existencial, o vazio existencial. E Deus é o socorro para você que está experimentando isso. Estes complexos da tua alma, que somente Ele compreende, que somente Ele entende. Ele é um socorro presente para você. Para que o desespero não tome conta da sua mente, para que a aflição não pese sobre o seu coração e você pense que está realmente sozinho. Não, você não está sozinho. Esses salmos que diz que nós não devemos ter medo, medos que muitas vezes impedem a gente de viver o hoje, medos de sair de casa, medos de dirigir um carro, medos de coisas que nem estão acontecendo, mas apenas aconteceram e talvez traumatizaram sua vida. Esses salmos que fala que nós não temos verdadeiramente o que temer, ainda que venha tremores de terra, tsunami, ainda que esse planeta, este mundo acabe, nós não temos mesmo o que temer. E ele explica o porquê. Porque há um rio dentro de nós. Ainda que as circunstâncias externas, elas reflitam, elas tenham traumatizado você, você não tem o que temer. Você precisa vencer este medo, que talvez é fruto de um pensamento ansioso, catastrófico,
que antecipe as piores coisas que podem te acontecer. Mas o Salmo fala das piores coisas que podem realmente acontecer a uma pessoa. Mas as maiores convicções diante das piores adversidades você tem o equilíbrio interno, você tem o amparo de Deus e você tem a presença de Deus. E somente Ele pode preencher a tua alma a ponto de mudar o teu estado interior e fazer com que circunstâncias que você poderia ainda estar enfrentando sejam modificadas por causa da sua posição. Quando o Senhor inspira o salmista a dizer: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Este povo que está aqui na terra, mas que vai morar nos céus, sabe onde habita o Altíssimo. E sabe que Deus está onde o seu povo está. E por isso o seu povo não pode ser, de fato, afligido pelo mal e não pode vir a sucumbir sem a convicção e o livramento que Deus é socorro e que Ele alegra o coração dos seus filhos e filhas, porque a sua palavra é fiel e se cumpre. E nós sabemos que essa palavra é inspiradora. É inspiradora porque Deus nos faz descansar na convicção de não só que nós temos um Criador em nosso favor, mas nós temos um Pai que é zeloso, um Pai que é ciumento, um Pai que é cauteloso, um Pai que é sábio e que sabe exatamente usar até circunstâncias adversas para nos aperfeiçoar. É esse Deus tremendo e Pai zeloso e que te ama, que faz com que as guerras se findem, guerras que podem estar dentro de você, guerras que foram provocadas por você, por causa de consequências que você mesmo hoje está colhendo, mas Ele faz um novo amanhã na sua vida. Ele sabe recomeçar. Deus que trabalha para trazer paz sobre os desastres humanos, para trazer paz diante das guerras da alma, para trazer paz diante das calamidades. Este Deus que o salmista diz que dá fim às guerras até os confins da terra. Você não imagina a dimensão deste Deus. Todos que brigam e que lutam em nome dele, que às vezes até se matam em nome dele, não fazem ideia da sua voz e da sua soberania. Quando ele fala, de fato, a terra se derrete. Este Deus que a hora que ele quiser, ele faz tudo voltar para o seu lugar. Ele está no controle, isso mostra a soberania de Deus. Ele quebra as armas, as ferramentas que homens usam. Ele faz isso e ele dá fim, de fato, a essas guerras, destruindo com o seu poder todo o exército inimigo. O exército que aqui o salmista diz que é de combate. Um conselho que ele diz: cessem as batalhas, ou seja, descansem, porque eu sou Deus. Não ande ansiosa, não ande ansioso, não ande preocupada, não ande preocupado por coisa alguma, porque Ele é Deus. E não é o Deus que somente está aqui na terra agindo por meio da sua igreja, mas é o Deus que está nos céus. Aqui, como o salmista diz, nas alturas e que é exaltado sobre as nações. É este Deus que você serve e que eu sirvo. Este Deus que tem poder para sustentar toda essa história nas palmas da sua mão. Nada perde, nada foge do seu controle, nada se perde perante esse Deus. Nada, absolutamente nada. O Senhor dos Exércitos que está conosco nos estimula nesta noite. Não pare de lutar. Fique sabendo que Ele é Deus. Fique sabendo que quando as águas vierem afundar você, você tem que se aquietar, porque Ele é Deus. Talvez o barco vá a pique. Talvez você tenha a necessidade, como Paulo teve, a caminho de Roma, de sair nadando e o barco se quebrou todinho. Mas Ele é Deus sobre a tempestade.
Não importa qual instrumento, não importa qual é a circunstância, o que importa é que você chegará salvo no reino dos céus. Não importa qual é a situação, não importa qual é a crise que está causando em você estresse, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar e nenhum mal vai te suceder. Cabe a mim e a você o aceitar esse sossegar, aceitar este lugar que Ele ocupa de Pai zeloso, aceitar o lugar em que Ele se encontra, soberano e acima de todas as coisas. O Senhor reina, Ele é exaltado. Isso mostra para mim e para você que quando as pessoas preparam seus instrumentos poderosos de guerra, Deus já tem a resposta final. Então, em meio à tua crise ansiosa, em meio aos teus problemas, lembre-se de olhar para Deus, porque Ele é maior e está acima de todas as coisas. É melhor você colocar Deus no lugar que realmente Ele ocupa. Lembre-se, Ele é o protetor, Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que concede graça aos humildes, mas abate os soberbos. Aprendamos a descansar, aprendamos a confiar em Deus. Este é o meu convite neste momento. Oremos ao Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, louvamos e exaltamos a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua soberania, porque Tu tens sido, ó Pai, a nossa força e o nosso refúgio em tempos de crise. Obrigado por nos socorrer da enfermidade, da doença, nos socorrer, Senhor, das faltas às vezes afetivas, amorosas, faltas, ó Pai, que às vezes são necessidades físicas, Senhor, de roupas, de vestes, de alimento, faltas de emprego. Mas sabemos, Pai, que ainda que coisas nos faltem, a Tua presença, ela é real, ela pode ser, Pai, percebida, ela pode ser experimentada por aqueles que em Ti creem. Obrigada porque o Senhor é o socorro que não falta. Obrigada, Pai, porque aquele que crê em Ti, Senhor, não será decepcionado nem abalado. Nada deverá temer. Obrigada porque o Senhor reina sobre as circunstâncias. É o Senhor que acalma o mar, que acalma a tempestade e que faz, depois de toda a luta, vir a bonança. Obrigada, Senhor, que neste momento Tu possa lançar por terra todo sentimentalismo, toda emoção, Senhor, todo medo, toda angústia. Pai, tudo aquilo, Senhor, que é vivido pela dor da alma, toda sensação de desamparo, toda sensação, Pai, de incredulidade, Senhor, de falta de esperança ou de confiança em Ti. Eu peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo. Dá fim à guerra da Tua filha, a guerra do Teu filho, que neste momento o Pai está precisando descansar no Senhor e que já talvez esteja achando que está lutando além dos seus limites. Senhor, concede-lhe graça e vigor. Em nome do Teu Filho Jesus, dá paz a esta mente, dá alegria do Teu Espírito Santo, dá ânimo e o encoraja a caminhar, olhando para o alvo, que é o Senhor. Em Teu nome, Pai, é o que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.